Bem-vindo à nossa videoaula. Nessa videoaula, iremos tratar da formação profissional do tradutor-intérprete, apontando os aspectos legais na formação deste profissional. Para quem trabalha ou deseja trabalhar com tradução e interpretação em Libras, precisa estar atento aos aspectos legais. Um destes aspectos legais que este profissional precisa considerar é o Decreto 5.626 de 2005, que trata da formação profissional do tradutor-intérprete. O que este decreto estabelece na prática, no que diz respeito à formação profissional do tradutor-intérprete? Na prática, o decreto estabelece que a formação do tradutor-intérprete deve se dar em nível superior. No entanto, diante da falta de profissionais formados, define que no prazo compreendido aos 10 anos, que se seguiriam à data da sua publicação, a formação desse profissional poderia se dar em um nível médio, por meio de cursos de qualificação, capacitação ou educação profissional. Da mesma forma, o decreto estabelece que, na falta de profissionais formados, primeiramente em nível superior ou em nível médio, seria permitido que profissionais formados em qualquer área, tanto em nível superior quanto em nível médio, sem formação específica na tradução e interpretação, atuassem como tradutores-intérpretes, desde que apresentassem fluência na Libras, comprovada através da aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, o chamado ProLibras. O que se pode constatar? A atuação do tradutor-intérprete sem a formação exigida na área, tendo apenas certificação do ProLibras, estava previsto para o prazo de 10 anos. Passado este prazo de 10 anos, a atuação do profissional intérprete deve corresponder ao que diz o decreto. A formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, deve efetivar-se por meio de curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em Libras, língua portuguesa. É importante sabermos que o ProLibras surgiu como estratégia para suprir provisoriamente a falta de profissionais com formação específica, possibilitando aqueles que dominavam a Libras atuarem no mercado como tradutores-intérpretes, mediante a aprovação no exame de proficiência, mas que este exame deixou de ser ofertado a partir de dezembro de 2015, após a Lei 12.319. Mas podemos nos perguntar: o certificado do ProLibras perdeu sua validade? A resposta é não. O certificado do ProLibras não perde sua validade, pelo contrário. O profissional que possui aprovação no exame possui proficiência certificada, comprovada. Na prática, não é o certificado de proficiência que deixa de valer, é o exame que deixa de ser ofertado. Pois passados 10 anos de sua criação, pressupõe-se que a situação do mercado seja diferente, que haja profissionais habilitados em tradução e interpretação com formação exigida em lei. Em relação à proficiência, de quem é a responsabilidade em atestar se uma pessoa é ou não proficiente em uma língua? A proficiência é objeto de muitas dúvidas e algumas polêmicas. Por isso, cabe esclarecer que não é o Ministério da Educação, MEC, o órgão que atesta se uma pessoa é ou não proficiente em uma língua.
Esta é uma prerrogativa das instituições de ensino, as quais são responsáveis pelo ensino de línguas e formação profissional em nível superior. No Brasil, atualmente, diversas instituições de ensino superior oferecem cursos de graduação em tradução, interpretação e docência da Libras, incluindo-se os cursos de pós-graduação direcionados para a formação desses profissionais, assegurando, portanto, a formação exigida, cumprindo os preceitos legais para o exercício da profissão de tradutor-intérprete da Libras. O que nos diz a Lei 13.146 de 2015? Esse dispositivo estabelece que, para atuar na educação básica, exige-se apenas ensino médio do tradutor-intérprete, sem necessidade de formação específica na área, desde que tenha certificado de proficiência na Libras. Nota-se que a proficiência aqui exigida não menciona a obtida através do exame do ProLibras, deixando aberto a outras certificações de proficiência. Ao tratar da atuação do tradutor-intérprete no ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a lei estabelece que devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Vamos compreender melhor. Primeiro, ao estabelecer prioritariamente, não significa obrigatoriamente, sendo o primeiro aquele que possui habilitação em nível superior em tradução e interpretação, e na ausência dele, admite-se que não habilitados na área possam atuar como tradutores e intérpretes, bastando ter qualquer curso em nível superior. Segundo, a não exigência da proficiência pode levar a uma possível interpretação isolada desse dispositivo, com entendimento de que não há necessidade de proficiência em Libras para atuação como tradutor-intérprete no ensino superior, quando, na verdade, a proficiência deve ser entendida como uma condição primeira intrínseca ao exercício da profissão.